gente, então olha só, o que a gente vai ver hoje? Hoje nós vamos ver os músculos de tronco e abdômen, tá? Tanto numa vista anterior quanto numa vista posterior, e as suas origens, inserções, ações, correlacionar com algumas patologias, né? Para a gente entender um pouco mais dessa correlação clínica, tá? Vamos começar assim, ó. O primeiro músculo que a gente vai falar, isso aqui é uma vista anterior, tá? Esse músculo aqui é o músculo aqui, o músculo peitoral maior, tá? O músculo peitoral maior, se você notar, ó, ele tem várias origens. A gente sempre tem que lembrar que origem e inserção, normalmente a origem é o ponto fixo, a inserção é o ponto móvel, tá? Então pensa assim, se eu tiver nessa posição anatômica, quando o músculo contrair, qual que é a mais provável coisa de acontecer? É o braço fazer o movimento e não o tronco, tá? Então a origem parte do princípio que é o ponto fixo, e a inserção que é o ponto móvel, tá? Então vamos tentar tirar todos os músculos, todas as vezes, para a gente ver aqui, ó. Então esse é o peitoral maior, vamos anotar de onde ele sai aqui, tá? Então ele sai, ó, da metade external da clavícula, essa clavícula, ele sai da metade external da clavícula, do externo, tá? Ele pega manúbrio e corpo do externo, tá? Ele pega as cartilagens costais das costelas verdadeiras. As costelas verdadeiras são de primeira a sétima. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? Então, ele insere aqui, ó, até a sétima costela, tá? Então, a sexta e a sétima costelas aqui embaixo, tá bom? E aí, olha só, ele converge para um centro que vai me dar uma inserção no úmero, tá? Bem na crista do tubérculo maior, esse aqui é o tubérculo maior, tubérculo menor, e aqui a crista do tubérculo maior. Então, ele insere na crista do tubérculo maior e no lábio lateral, ou na parte lateral, do sulco intertubercular do úmero. Esse é o sulco intertubercular do úmero, onde passa o bíceps cabeça longa aqui, tá? Quando o peitoral maior contrai, ele me ajuda a fazer a própria flexão do ombro, tá? Então, ele, ó, no movimento de contração, ele me ajuda a fazer a flexão do ombro. Ele também é auxiliar na extensão, tá? Então, ele também auxilia na extensão, dependendo da angulação do movimento, tá? E ele também me auxilia aqui no movimento de adução horizontal, tá? Então, a contração dele, ó, e também me leva a uma adução horizontal, tá? Além da rotação medial, ele é um dos rotadores mediais. Depois a gente vai ver outros rotadores mediais lá atrás, tá? Então, esse é o peitoral maior. Vamos para o próximo músculo. Quando eu dissecar o peitoral maior, eu vejo a segunda camada por baixo do peitoral maior, que é o músculo peitoral menor, tá? Então, o músculo peitoral menor, ainda numa vista anterior, está por baixo do peitoral maior. Quando eu seleciono ele aqui, ó, ele me dá Existem dois tipos de variações dessa origem em algumas literaturas, mas é basicamente da terceira, quarta e quinta costelas, tá? Algumas literaturas trazem sexta costela também, mas a gente fala que é a superfície externa da margem superior, porque aqui é margem superior, margem inferior, de terceira a quinta costela. Também converge para a superior, mais lateral, e venceria aqui no processo coracoide da escápula, tá? Existem outros músculos que fixam no processo coracoide da escápula. O processo coracoide da escápula é a inserção do peitoral menor, mas ele também é a origem de dois musculozinhos aqui, que você pode notar, ó, que é o bíceps braquial cabeça curta e o coraco braquial aqui atrás, tá? Então, coraco braquial e bíceps braquial cabeça curta se inserindo também no processo coracoide, tá? Quando o peitoral menor ele faz o seu movimento, ele também faz uma adução da escápula, ó. Ele causa uma abdução da escápula. Ele puxa a escápula para a lateral, junto aqui com os serráteis anteriores, que a gente vai ver daqui a pouco, ou o serrátil anterior, tá? Então, quando o peitoral menor contrai, ele também faz uma abdução da escápula, tá? Então, vamos sair do peitoral menor, a gente já ouviu, e vamos ver outros músculos aqui embaixo, ó. Esse músculo aqui é o músculo serrátil anterior. Como o próprio nome sugere, ele forma uma serrinha aqui na parte da frente. Eu preciso falar que é o serrátil anterior, porque eu também tenho um serrátil atrás, que é o serrátil posterior, tá? Ele está intimamente ligado às costelas. Então, se você notar aqui nessa imagem em transparência,
eu vejo ele inserido, originando, na verdade, em quase todas as costelas, tá? Eu falo que é nas superfícies externas de primeira até oitava ou até nona, dependendo da variação anatômica, costelas, tá? Então, é nas superfícies externas da primeira até a oitava ou nona costelas. Ele vem para posterior e ele insere aqui na escápula, ó, na borda medial da escápula, mas numa face mais anterior, tá? A gente chama de face costal. Então, a sua inserção é na face costal da margem medial da escápula, tá bom? Então, quando o serrátil anterior quando o serrátil anterior contrai, tá? Ele causa uma depressão da escápula. Então, olha ele aqui, ele causa uma depressão, ele rebaixa a escápula, tá? Ele ainda pode fazer uma abdução da escápula, que foi o que a gente acabou de mostrar, que é a ação conjunta dele com o peitoral menor, tá bom? Ele pode fazer, além disso tudo aqui ainda, ele pode fazer uma rotação lateral da escápula, tá? Então, quando ele contrai aqui, ó, ele move o ângulo inferior da escápula, rotacionando a escápula também. Então, ele ajuda no movimento de rotação durante a abdução, principalmente, tá bom? E ele ainda faz a elevação das costelas, que é uma das suas principais funções. Então, ele é um músculo auxiliar na inspiração, tá? Toda vez que ele se contrai, ele também eleva as costelas junto com os intercostais externos e junto com o peitoral menor, tá? Então, esses músculos, eles são responsáveis não, eles são auxiliares no processo de inspiração ou abertura da caixa torácica. O intercostal externo, o peitoral menor e o serrátil anterior, tá? Então, vamos sair do serrátil anterior para a gente ver outros músculos aqui, tá? Então, quando eu tiro o serrátil anterior, eu vejo um músculo logo em sequência também, completando esse serrilhado do serrátil anterior, que é o músculo oblíquo externo do abdômen, tá? O músculo oblíquo externo do abdômen, ele vem de posterior, recobre a parte lateral e a parte anterior do abdômen. A gente, a título de gravar, né, de memorizar melhor o sentido das suas fibras, é como se você estivesse colocando a mão no bolso da frente da sua calça. Então, olha o sentido das fibras, tá? Ele é de superior lateral para inferior medial, nesse sentido aqui, tá? Então, quando eu seleciono o oblíquo externo do abdômen, eu vejo ele em transparência aqui, tá? Então, esse é o músculo oblíquo externo fazendo essa parede. Ele é um músculo que me ajuda no processo de estabilização dessas vísceras, tá? Ele sai da superfície externa de quinta a 12ª costela, também aqui na superfície externa, semelhante ao serrátil, ó. Então, nessas superfícies externas aqui de quinta a 12ª costelas, e insere em vários lugares. Ele insere aqui na linha alba, olha a linha alba aqui, tá? Ele insere na metade anterior da crista ilíaca, então olha a crista ilíaca toda. Se você dividir ela em duas partes, ele sai da metade anterior na crista ilíaca, tá? E sai da sínfise púbica, então ele insere aqui também, ó, na sínfise púbica, olha o pontinho dele aqui, tá? No pubis, tá? E ele, algumas fibras podem inserir no ligamento inguinal, tá? Então, olha aqui no ligamento inguinal. O ligamento inguinal é uma estrutura importante de transição de artéria e veias ilíacas externa para artéria e veia femoral. Ele é o ponto de transição do nome de artéria ilíaca externa para artéria femoral, assim como a veia também, tá? Quando ele contrai, ele faz a rotação do tronco para o lado da contração, tá? Então, ele é um importante rotador de tronco. Ele faz a mesma função do oblíquo interno, só que em sentidos contrários, porque suas fibras são contrárias, tá? E pode fazer a flexão lateral do tronco quando contraído unilateralmente. Então, se eu contrair só o oblíquo externo do abdômen do lado direito, ele vai me ajudar na flexão lateral, tá? Quando eu contraio quando eu contraio do mesmo lado, eu também posso ter a rotação para o mesmo lado, a rotação ipsilateral, tá? Então, esse é o oblíquo externo. Quando eu retiro o oblíquo externo, eu vejo dois músculos, um ao lado do outro, nessa segunda camada, tá? O primeiro músculo por baixo, em sentidos contrários, é o músculo oblíquo interno do abdômen. Olha o sentido das fibras. Eu gosto sempre de mostrar essa imagem, que o músculo oblíquo interno do abdômen, ele está no mesmo sentido do músculo oblíquo externo do abdômen contralateral. Porque do mesmo lado, o oblíquo externo do abdômen que eu tinha aqui estava em sentido contrários ao oblíquo interno. Então, o oblíquo interno do abdômen
no mesmo sentido do oblíquo externo contralateral ou em sentidos contrários do oblíquo externo ipsilateral, que é do mesmo lado, tá? Então, vamos lá. Quando eu coloco ele em evidência aqui, ó, ele faz parte da minha segunda camada, ele também é um músculo que me ajuda na estabilização desses músculos, dessas vísceras aqui. É como se ele formasse uma parede para essas vísceras aqui, tá? Então, de onde ele sai? Qual que é a origem dele? Ele sai da aponeurose tóraco-lombar aqui atrás. Então, aqui posteriormente eu tenho uma aponeurose que eu chamo de aponeurose tóraco-lombar. Dos 2/3 anteriores da crista ilíaca. Então, olha toda a crista ilíaca aqui, tá? Então, ele pega, se eu dividir a crista ilíaca em 3 partes, ele pega 2 das 3 partes anteriores da crista ilíaca. Aqui atrás a aponeurose, que vai ser inserção de outros músculos também, tá? E além disso, ele também sai da metade lateral do ligamento inguinal. Então, olha o ligamento inguinal novamente, tá? Então, esse é o ligamento inguinal em azul. Ele também pega, olha, aqui tem uma abertura. Então, daqui para cima, tá? Da metade superior ou da metade lateral do ligamento inguinal também, tá? Quando ele contrai, ele faz a mesma coisa do oblíquo externo, tá? Só que uma camada mais profunda em sentidos contrários. Então, quando eu estou rodando para um lado, um oblíquo interno contrai para o mesmo lado e o oblíquo externo do outro lado também contrai. Então, as fibras, elas são diferentes em sentidos diferentes, tá? E aqui eu ainda tenho da mesma forma que o oblíquo interno, que o oblíquo externo, a flexão para o mesmo lado da contração, que a gente chama de ipsilateral, tá? Então, eu vejo ele aqui também ajudando na flexão lateral do tronco, tá? E, além disso, ele ainda faz a flexão anterior quando eu contraio as duas fibras do mesmo lado. Se eu contrair dos dois lados, direito e esquerdo, ele me ajuda na flexão do tronco, tá? Na flexão desse tronco para frente, aqui juntamente com o músculo reto abdominal, tá? E aí, falando de reto abdominal, então vou tirar esse aqui para te mostrar o reto abdominal na mesma camada ainda do oblíquo interno. O músculo reto abdominal, como o próprio nome sugere, ele é um músculo de fibras retas, que vem lá de cima, tem ventres musculares divididos por intersecções tendíneas. Esses ventres musculares, eles hipertrofiam no trabalho de força abdominal, mas as intersecções tendíneas não. Então, isso que me dá aquele aspecto de barriga de tanquinho, justamente por causa dessa hipertrofia só dos ventres musculares, tá? Essa aponeurose aqui, ela passa a se chamar, recobrindo o músculo reto abdominal, de bainha anterior do músculo reto abdominal, e por dentro tem a bainha posterior, tá? Mais ou menos atrás aqui do reto abdominal, a bainha posterior. Bainha é aquilo que recobre, assim como a bainha de mielina, tá? Então, se você olhar, ó, o músculo reto abdominal, se eu colocá-lo em evidência, eu consigo visualizar uma inserção, outra coisa importante. A origem e a inserção do músculo reto abdominal aqui são diferentes, pessoal. Por quê? Porque a origem dele, ela é mais inferior, tá? Por quê? Porque quando eu contraio, é muito mais fácil eu trazer o tronco para frente, uma flexão do tronco, do que conseguir subir o quadril, tá? Então, essa aqui, ó, é a origem do músculo reto abdominal. Ele se origina aqui bem no tubérculo púbico, tá? Então, é no tubérculo púbico aqui da sínfise púbica, na crista púbica. A sínfise púbica é esse disco, né? Então, essa é a articulação sínfise púbica. Então, ele sai da crista púbica e da sínfise púbica, tá? Se orienta superiormente, então ele sobe, 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 vai inserir aqui, ó, no processo xifoide, tá? Ele insere no processo xifoide, insere nas cartilagens costais de quinta, sexta e sétima costela, das últimas 3 costelas verdadeiras, tá? E algumas fibras se inserem na aponeurose do músculo oblíquo externo do abdômen. O que ele faz? A função principal dele é a flexão do tronco, justamente com o oblíquo interno, por exemplo, algumas fibras do oblíquo externo, tá? Então, eu consigo marcar ele aqui por trás, ó. Então, esse aqui é o músculo reto abdominal numa vista posterior, tá? Então, olha lá, por baixo do oblíquo, ele me ajuda também a fazer a flexão do tronco, tá? Quando eu saio, eu vejo, então, aqui do lado dele, eu vou tirá-lo, tá? Do lado dele, eu vejo um músculo aqui, que é o músculo transverso do abdômen. O sentido das fibras estão na transversal. Cuidado que parece muito com o oblíquo externo. Aqui eu não tirei ainda o oblíquo externo para você visualizar, tá? Mas a fibra do oblíquo externo é realmente mais oblíqua
do que o transverso que está na transversal. Então, vou tirar os oblíquos e o reto para a gente conseguir visualizar os dois transversos dos dois lados. Então, ó, eu tenho transverso de cá e transverso de cá, separado, então, pela linha alba, tá? Então, vou tirar eles aqui, colocar em evidência, para a gente conseguir visualizar a sua origem e a inserção, tá? Então, vamos lá. A origem dele aqui é uma origem posterior, tá? Do oblíquo, do transverso do abdômen. Ele sai das superfícies internas da 7ª até a 12ª costela, ó, 12ª, 11ª, 19ª, 8ª e 7ª costela, essa é a origem dele. Ele sai da crista ilíaca, ó, tudo isso aqui da crista ilíaca. Ele sai da aponeurose tóraco-lombar que está aqui. Então, a aponeurose tóraco-lombar, as costelas, a crista ilíaca, se direciona transversalmente e vai inserir aonde? Ele vai inserir aqui na linha alba, tá? Então, ele insere na própria linha alba, aqui, de fora a fora. A linha alba está ligada ao processo tifoide lá em cima, tá? Juntamente com o músculo oblíquo interno do abdômen. Ele insere muito próximo com algumas fibras se inserem no músculo oblíquo interno do abdômen. Ele insere na própria crista púbica, juntamente com o reto abdominal. Então, olha só. Ele insere na crista púbica, insere na metade superior do ligamento inguinal e na sínfise púbica através da linha alba, tá? Então, só sobra esse espacinho aqui do ligamento inguinal também como sua inserção, tá? E aí, aqui não mostra a ação dele, mas qual que é a principal ação dele? É estabilizar esse tronco aqui, segurando as vísceras aqui dentro, tá? Então, lembre que eu tenho várias vísceras aqui, e ele forma uma estrutura semelhante ao que eu chamo de core. Core é uma parede abdominal com todos os músculos aqui formando uma parede para segurar esses órgãos aqui dentro, tá? Então, eu tenho na ordem lá oblíquo externo, oblíquo interno e transverso do abdômen, fazendo essa parede abdominal que é uma estabilização para as vísceras, tá? Então, vou tirar o oblíquo, o transverso dos dois lados aqui, já vou tirar a linha alba para a gente dar a sequência. Então, olha só. Aqui, em sequência, eu tenho o músculo, tá? Que junto com o ilíaco, ele me forma embaixo o ilho psoas, tá? Ilíaco mais psoas maior, eu tenho o ilho psoas, só que esse aqui é o psoas maior. Então, vamos tirar o psoas maior. Eu consigo ver ele tanto anteriormente quanto posteriormente, desde que eu disseque a parte posterior, tá? Então, aqui eu tenho o próprio aqui, ó, o psoas maior. O psoas maior, ele está aqui, ó, nos processos transversos da primeira à quinta vértebra lombar. Então, ó, isso aqui é processo transverso, processo transverso, processo transverso, processo transverso, tá? Então, ele sai do processo transverso das vértebras lombares, da superfície lateral dos corpos vertebrais lombares e do disco intervertebral, tá? Então, eu tenho vários discos intervertebrais aqui e as suas fibras também se originam nos discos intervertebrais. Note que ela está ligada tanto ao processo transverso, quanto à face, a parte lateral do corpo vertebral, quanto ao disco intervertebral. Ele desce inferiormente, cruza o quadril, vai para a parte posterior do quadril e se insere aqui no trocânter menor do fêmur, tá? Então, esse aqui é o trocânter menor do fêmur, ó, uma vista posterior, tá? Então, qual que é a função dele aqui? Ele é flexor de quadril, ó, quando ele contrai juntamente com o ilíaco, ele me ajuda nessa flexão do quadril, lembra que ele é um músculo que atravessa o quadril, tá? Ele pode fazer a rotação lateral do quadril, além da flexão. Quando ele contrai, ele me ajuda a fazer a rotação, porque ele traciona o fêmur aqui, rodando o fêmur para a lateral, rodando o fêmur nesse sentido. Então, uma rotação lateral do quadril. E ele ainda faz, nas vértebras lombares, uma flexão da coluna. Por quê? Porque aí, quando eu tenho a inversão do ponto fixo do ponto móvel, quando aqui está fixo, ó, quando o quadril não se flexiona, quando o fêmur não se move, aí o que eu vou ter, na verdade, é uma flexão do tronco, porque ele está tracionando aqui, ó. Olha ele aqui, tá? E aí pode acontecer a contratura desse ilíaco, por exemplo, desse ilho psoas, e eu ter um aumento da lordose lombar, uma hiperlordose lombar, porque aí eu traciono essa coluna e aumento essa lordose, tá? Então, esse é o psoas maior, tá? E aí, juntamente com o psoas maior, eu tenho o psoas menor, tá? O psoas menor, diferentemente do psoas maior, ele é bem curtinho, tá? Ele insere aqui, ó, na face lateral
do corpo vertebral de T12 e de L1, tá? E pega um disco só, que é o disco intervertebral entre T12 e L1, tá? Desce inferiormente também, só que ele vai inserir aqui na eminência iliopúbica, tá? Então aqui está falando pubis, mas é a eminência iliopúbica, que é a transição de ilho para pubis, tá? Então ele insere aqui, quando ele contrai, aqui não tem ação dele, quando ele contrai, ele ajuda essa coluna a fazer uma flexão, tá? Porque pela proporção dele, é muito mais fácil eu fazer uma flexão da coluna do que eu trazer o quadril aqui para cima, tá? Então, esse é o psoas menor, tá? Vamos tirar o psoas maior e o psoas menor para a gente não confundir dos músculos. Beleza, olha só. Aí eu tenho o ilíaco. O ilíaco, então, é esse músculo aqui da parte anterior do meu quadril, tá? Que forma, juntamente com o psoas, ele me forma o ilho psoas, então olha ele em transparência, tá? De onde que o ilíaco sai? O ilíaco sai dessa fossa ilíaca, mais no terço superior dessa fossa ilíaca aqui, tá? Ele preenche quase todo o espaço de fossa ilíaca, tá? Desce inferiormente, ele pega um pouco do ligamento sacroilíaco anterior aqui, bem no seu cantinho aqui, que não dá para ver, mas ele pega um pouco do sacroilíaco anterior aqui, desce inferiormente e vai inserir também no trocânter menor do fêmur e algumas fibras na diáfise do fêmur. Diáfise do fêmur é o próprio corpo do fêmur. É poucas fibras, mas insere. Aqui, muito mais no trocânter menor do fêmur, tá? Quando ele contrai, ele faz exatamente a mesma coisa do psoas, tá? Porque ele junto forma o ilho psoas, que é a flexão do quadril, a rotação lateral desse quadril, numa vista posterior você consegue ver o fêmur rodando lateral, e aqui ele consegue fazer também a flexão da coluna quando ele tem um ponto fixo. Exatamente a mesma função do psoas maior, tá? E aí eu vou sair aqui para a gente ver outros músculos. Beleza, vou tirar o ilíaco. Então, quando eu tiro os dois ilíacos aqui, a gente vai subir para dar continuidade a tronco e abdômen, tá? Aqui em cima, pessoal, eu tenho, ó, o músculo que é os intercostais externos, como o próprio nome diz, está entre as costelas. Olha o sentido da fibra, é para um lado, dos intercostais internos é para o outro, tá? Os intercostais externos, eles são músculos importantes na inspiração, tá? Eles me ajudam a fazer a elevação da costela. Então, ó, eu consigo ver ele a partir da primeira costela lá, ó. Então, a sua origem, a origem aqui dos intercostais externos é na margem inferior de todas as costelas, tá? Então, eu tenho a margem inferior das costelas e ele insere na margem superior da costela abaixo. Então, ele sai da margem inferior da costela acima, da costela superior, e insere na margem superior da costela abaixo, ou da costela inferior, tá? Quando ele contrai, o que ele faz? Ele faz a elevação das costelas. Então, ele também me ajuda no processo de inspiração, de expansão da caixa torácica, tá? Então, o processo de inspiração, ele leva ajuda, ó, do peitoral menor, leva ajuda do oblíquo, dos intercostais externos, leva ajuda do serrátil anterior, leva ajuda do serrátil posterior superior, que daqui a pouco a gente vai falar dele, tá? Então, esse músculo que a gente acabou de falar, o intercostais externos, tá? Vamos então para os intercostais internos. Em sentido contrário, eu vou tirar aqui, em sentido contrário, eu tenho então preenchendo toda a parede torácica, os intercostais internos, tá? Os intercostais internos, eles também saem da margem inferior da costela de cima, da costela superior, tá? Desculpa, na margem inferior da costela, tá? E vai inserir aonde? Na margem superior da costela abaixo, tá? Então, os intercostais internos, eles saem da margem inferior das costelas, ó, a sua origem aqui, e vai subir e vai para a margem superior da costela abaixo, tá? Margem superior da costela abaixo, ó. Margem superior da costela abaixo, tá? O que ele faz? Aí ele já faz o contrário, ó. Ele faz a depressão da caixa torácica, ó. Então, ele é um auxiliar na expiração, tá, pessoal? Então, quando ele faz isso aqui, ó, ele me ajuda a fazer a expiração. Também ajuda a fazer a expiração o músculo serrátil posterior e inferior. Lembra que o serrátil posterior e superior ajuda a fazer a ins e o serrátil posterior e inferior ajuda a fazer a expiração, tá? Então, vamos sair aqui para a gente ver outros músculos. Vou tirar o serrátil, os intercostais internos, e aí eu consigo ver aqui, ó, por trás do externo, eu vou colocar ele em transparência,
o transverso do tórax, tá? Então, ó, por trás do externo, eu tenho o transverso do tórax. Então, ele fica exatamente na parte posterior do externo, tá? Ele pega a cartilagem costal, só que face posterior das cartilagens costais da segunda costela, terceira, quarta, quinta e sexta costelas, tá? E ele vai inserir aqui na borda medial do externo e no processo tifoide, tá? Qual que é a ação dele? Ele é um importante estabilizador dessas costelas quando eu faço o movimento de inspiração, de expiração, tá? Só que o movimento principal dele é abaixar as costelas. Então, quando eu faço a expiração, ele ajuda os intercostais internos a fazerem também o rebaixamento dessas costelas, tá? Vamos sair aqui para a gente ver outros músculos, então. Aí, falando ainda em respiração, eu tenho o diafragma, tá? Então, vou tirar aqui para mostrar o diafragma. O diafragma é um músculo divisor de tórax e abdômen, é o que me dá a cavidade torácica e abdominal. Se você notar aqui, ó, ele tem duas pontas. Essa aqui eu chamo de ponta, pilar direito do diafragma, e aqui pilar esquerdo do diafragma. O pilar direito, ele é mais inferior do que o próprio pilar esquerdo, tá? Vamos colocar o diafragma em transparência para a gente visualizar. Ó, então, olha só. Então, esse é o diafragma em transparência. Ele é uma cúpula virada para baixo. Quando eu faço a inspiração, ele faz uma retificação, na verdade, tá? Ele ajuda a levantar as costelas, mas ele faz uma inspiração quando eu faço, ele se retifica quando eu faço uma inspiração, aumentando o tamanho da cavidade torácica, tá? E aí, onde que há a origem e onde é que há a inserção desse diafragma, tá? Então, olha só, o diafragma, ele vai sair aqui do processo tifoide, olha o processo tifoide aqui, tá? Ele vai sair das cartilagens costais da quinta à décima costela, tá? Então, a décima costela aqui, ó, décima costela, tá? Ele vai sair de quinta à décima costela e vai sair também das vértebras lombares L1, L2 e L3 e T12. Então, ele sai de T12 até L3. Aí depende do que você falar, se é do pilar direito ou do pilar esquerdo. Porque o pilar direito, ele vai até L3 e o pilar esquerdo vai até L2. Olha onde o pilar esquerdo vai, termina aqui, ó, em L2. E o pilar direito termina aqui em L3, tá? O pilar direito é mais forte do que o pilar esquerdo. Não é mais forte, na verdade ele é mais prolongado do que o pilar esquerdo. Qual que é a função do diafragma? Elevação das costelas, principalmente no movimento de inspiração, ó. Olha o movimento dele. Então, quando a gente visualiza aqui, ó, ele sofre uma retificação, ele rebaixa, ele vai ficando reto, 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 para aumentar o tamanho da cavidade torácica, tá? Beleza? Então, vamos ver aqui, vamos tirar o diafragma, e a gente vai ver aqui por baixo, ainda numa vista anterior, eu consigo ver anterior e posterior, o músculo quadrado lombar, tá? O músculo quadrado lombar é um músculo que insere aqui na última costela, na face medial na face inferior da última costela aqui, né, da segunda costela, 12ª costela, que é flutuante, tá? Ele pega os processos costiformes ou processos transversos de L1 até L4, tá? Ele pega o ligamento sacroilíaco anterior e ilho lombar, tá? Aqui eu tenho o ilho lombar, aqui tem fibras superiores, médias, inferiores do ilho lombar, mas ele pega o ilho lombar e pega o final do terço ou o terço posterior da crista ilíaca aqui também, tá? Então ele pega isso aí tudo. Quando ele faz o movimento, ele faz uma flexão lateral do tronco, tá? Não é só ele, a gente falou de flexão lateral em outros momentos, mas ele está aqui, ó, tá? O quadrado lombar, juntamente com o oblíquo interno, com o oblíquo externo, ele ajuda a flexionar o tronco para o mesmo lado, tá? Vamos sair aqui e vamos retirar o quadrado lombar, tá? Então, tira o quadrado lombar de cá e o quadrado lombar de cá. Beleza. E agora a gente já veio numa vista posterior, que agora os músculos acabaram aqui na frente. E o primeiro músculo que eu tenho aqui é o trapézio, tá? O trapézio, ele tem fibras superiores, fibras médias e fibras inferiores. As fibras me dão um movimento, então não posso falar que o trapézio faz um movimento só, depende da fibra, tá? Mas, basicamente, deixa eu colocar ele em evidência, ó. Basicamente, o trapézio, ele sai da linha nucal superior,
da protuberância occipital externa, do ligamento nucal, olha o ligamento nucal segurando os processos espinhosos das vértebras cervicais, e no processo espinhoso de T1 até T12, tá? Então ele vem aqui até a 12ª vértebra torácica, então ele pega isso aqui tudo. Onde que ele vai se inserir? Ele se insere na espinha da escápula, se insere no acrômio e se insere no terço lateral da clavícula, tá? A sua margem mais superior, ó. Então, isso aqui tudo é a origem e a inserção do trapézio. O que ele faz? Depende da fibra. Se for a fibra superior, eu tenho uma elevação da escápula. Ó, então, quando a fibra superior contrai, ela faz uma elevação da escápula. Tá? Quando eu tenho a fibra inferior, eu faço uma depressão da escápula. Então, a fibra inferior puxa a escápula para baixo, justamente com o serrátil aqui também. Tá? Então, eu faço uma depressão da escápula, fibras inferiores. E as fibras médias, elas fazem uma adução da escápula. É como se eu aproximasse essa escápula da linha média, tá? Isso me evita, por exemplo, a escápula alada também, justamente com os romboides, tá? Então, ele traz a escápula para dentro da cavidade, para dentro da articulação escápulo-torácica, que é uma articulação falsa. Isso aqui é uma articulação falsa, que não tem característica de articulação sinovial, mas é uma articulação, tá? Note que juntamente com o romboide, ó, eu tenho romboide menor e romboide maior aqui, e a gente vai falar deles agora também, tá? Então, ó, quando eu saio aqui, eu vejo, quando eu tiro o trapézio de um lado e do outro, eu vejo os romboides, tá? Vamos começar com o romboide menor que está por cima. O romboide menor, ele está numa vista posterior atrás do trapézio, a segunda camada, por baixo do trapézio, tá? O romboide menor é o de cima que é o romboide menor, ele sai do processo espinhoso de C7 e de T1, olha o processo espinhoso, desce inferiormente e vai inserir na borda medial da escápula, acima da espinha da escápula. Olha a espinha da escápula e ele insere na borda medial, acima da linha da escápula. Quando o romboide menor contrai, o que ele faz? Ele faz uma rotação da escápula, então ele ajuda a rotacionar a escápula, principalmente na volta do movimento de abdução, tá? Ele também faz uma adução da escápula, junto com o trapézio fibras médias, que foi o que a gente acabou de ver. Então, ele coapta a escápula aqui na articulação escápulo-torácica. E ele também me faz uma elevação da escápula pelo sentido das suas fibras. Como as fibras eles estão de cima para baixo, eu consigo fazer com que ele também faça uma elevação da escápula. Lá. Como os sentidos estão de baixo para cima, ele também faz uma elevação da escápula. Tá? O romboide maior tem a mesma função, ele só tem a origem e inserção diferentes, tá? Então, ele tem a sua origem aqui no processo espinhoso de T2 até T5, tá? Então, T2, T3, T4 e T5, processos espinhosos. Desce também no sentido mais oblíquo, insere também na borda medial da escápula, só que abaixo da espinha da escápula, tá? Então, quando ele faz o movimento, ele também faz uma elevação da escápula, juntamente com o trapézio, fibras superiores e com romboide menor. Ele também faz uma adução da escápula junto com o trapézio fibras médias. E ele também me faz uma rotação da escápula juntamente com o romboide menor no movimento de volta da abdução, por exemplo. Tá? Então, esse é o músculo romboide maior. Tá? Quando eu tiro o romboide maior e o romboide menor, eu vejo o serrátil posterior superior. Ó. Então, deixa eu tirar aqui o romboide maior e menor para a gente conseguir visualizar dos dois lados. Então, ó, aqui eu tenho serrátil posterior superior. Por quê? Porque por baixo eu tenho o serrátil posterior inferior, tá? Então, ó, o serrátil posterior superior, ele é um músculo aqui que, em transparência, ele também sai dos processos espinhosos das vértebras de C7 até T1, T2, T3, tá? Então, ele pega todos esses processos espinhosos aqui, desce 4 ventres, tá? Esses 4 ventres descem em diagonal, e aí o serrátil posterior superior, ele vai inserir nas costelas, basicamente, nas costelas, de segunda a quarta costelas, tá? Na superfície anterior de segunda a quarta costelas. Aqui a gente não consegue ver as costelas, por falta da própria costela, mas de segunda, terceira e quarta, algumas fibras vão na quinta, tá? Mas é mais basicamente de segunda a quarta costelas. Não é na escápula. A escápula não está aqui, ele só está demonstrando a escápula
porque as costelas estão na frente da escápula aqui, tá? Quando ele contrai, ele também me ajuda a fazer a elevação da costela no momento de inspiração. Então, ele também é um músculo da inspiração, juntamente com o peitoral menor, com o serrátil, com os intercostais externos, tá? Então, ele também é um músculo auxiliar na inspiração, tá bom? Então, quando eu tiro aqui o serrátil posterior, eu tenho os músculos mais profundos aqui. Vamos para baixo, que eu preciso mostrar o latíssimo do dorso. O latíssimo do dorso é um músculo muito extenso, que vai lá para baixo do húmero, na axila, tá? É o maior músculo que você tem aqui no tronco e no abdômen. E quando eu coloco ele em transparência, a gente consegue ver uma origem muito grande, tá? Então, o latíssimo do dorso, ele pega uma origem muito grande aqui, tá? Ele desce lá de T7, do processo espinhoso de T7, ele vai até L5, ele pega a aponeurose tóraco-lombar, tá? Ele pega a crista ilíaca e insere também nas últimas 3 costelas que ele não está representando aqui, tá? Então, ele tem as últimas 3 costelas. E aí, onde que ele vai, isso é a origem, onde que ele vai inserir? Lá no lábio lateral do sulco intertubercular do húmero, ó. Sulco intertubercular do húmero no lábio lateral, tá? Qual que é a ação dele? Ele ajuda a fazer a extensão do ombro, tá? Ele ajuda a fazer a extensão do ombro. Ele ajuda a fazer uma abdução horizontal, quando o ombro está 90 graus. Ele ajuda a fazer, principalmente, uma rotação medial do húmero. Então, junto com o peitoral maior, ele também é um rotador medial do húmero. Tá bom, pessoal? Vamos lá.